eu, Júlia, eu não falava com as pessoas no elenco. Sério? Porque tinha Sério. vergonha ou você... Porque me excluíam. Sério? Como assim? Me excluíam no elenco. É fácil se fazer de coitada e não contar o que você fazia pra você não ser amada por todos. Essa pessoa falou para uma outra integrante de Chiquititas: ai, de onde que é sua roupa? Aí a pessoa respondeu ela: nossa, coisa de pobre. O vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. A Blaze é um site de jogos feito para você se entreter e se divertir, mas lembrando, é apenas para maiores de 18 anos. E se você for uma pessoa propensa a vícios, não jogue. Na Blaze existem variados jogos para você se divertir, mas também é importante lembrar que na Blaze é utilizado dinheiro real para jogar, e você pode tanto ganhar quanto perder. Então jogue com responsabilidade. Os métodos tanto para depósito quanto para saque são via Pix, e o valor do depósito mínimo é de R$20. Agora, bora ver como um dos jogos da Blaze funciona. Galera, hoje nós vamos jogar o Crash, é um jogo bem simplesinho, tá? De você entender. Aqui na quantia você coloca o valor que você vai jogar, já coloquei ali, clique em começar o jogo, ó, ele já começou, tá subindo o foguetinho e vamos lá, né? Aqui eu vou ficar com o dedinho em cima, pra a hora que eu achar que tá bom pra mim eu retiro, porque não pode crashar, galera. Se crashar, você perde. Então vamos lá, que tá quase bom pra mim, tá quase. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, eu retiro. Aí, deu boa pra mim, hein? Além desse game que eu acabei de apresentar pra vocês, existem inúmeros outros jogos que se adaptam aí ao seu gosto. E você também pode dar uma conferida lá na página de esportes, pra ver como é que tá a Premier League, a Bundesliga e inúmeros outros esportes também. Na Blaze você tem suporte 24 horas por dia, 7 dias da semana. Tudo por um chat intuitivo e humanizado. Neste mesmo chat, o suporte pode encaminhar materiais sobre vícios e jogos. Contudo, é indicado que mesmo assim você procure uma ajuda profissional. Se você nunca jogou na Blaze, mas tem interesse, é só acessar pelo meu link da descrição e utilizar o meu código SERGIN. E lembrando mais uma vez, galera, jogue com responsabilidade. Fala galera, beleza? Meus amigos, tá rolando um bafafá, uma lavação de roupa suja no antigo elenco aí das Chiquititas que vocês não estão ligados. Bagulho de alfinetadas, farpas e tudo mais. Gente falando que foi maltratada, depois gente respondendo que as pessoas só tratavam ela diferente porque ela era uma soberba do caralho. Enfim, hoje a fofoca, a treta tá boa. Não se fala em outra coisa nas obras aqui perto de casa. Tá, mas o que rolou? Bom, se você é um jovem não tão jovem ainda, como já diria Chaves, né? Muito provavelmente você conhece as Chiquititas. Eu sou um jovem... Não sou mais jovem, não. Já tô quase na terceira idade. Eu peguei a primeira versão das Chiquititas, que era lá com aquela ex-mulher do Thiaguinho, né? Quando ela era criança e tudo mais. Depois teve uma nova versão, né? Com as meninas mais novas. E acho que, sei lá, foi nos anos 2000, isso aí? 2010, por aí? Eu não acompanhei, já tava adulto nessa época. Mas eu lembro que passava na televisão. Assim como teve exatamente a mesma coisa com o Carrossel. Eu sou da época do Carrossel lá de quando era um mexicano mesmo. E depois teve o mais famoso, né? Que foi o Refeito, que tem lá a Maria Joaquina, que é a Larissa Manoela, tem o Cirilo e tudo mais, né? Esse aí ficou muito mais famoso pelos memes do que pela própria novela em si. Vocês vão enxergar minha paciência, Maria Joaquina. Eu odeio você, Maria Joaquina. Calma, Cirilo, não precisa se descontrolar. Mas a Chiquititas é nessa mesma linhagem aí. Tá, Serginho, mas que treta que tá rolando em relação a Chiquititas, um bagulho do passado? Acontece, galera, que uma ex-integrante, né, onde a atriz se chama Júlia Gomes, veio a público aí em um podcast falar que ela era excluída na época das gravações da Chiquititas, que as meninas lá não gostavam muito dela não, que ela meio que sofreu uma exclusão, ela era exilada. Eu, Júlia, eu não falava com as pessoas no elenco. Sério? Porque tinha Sério. vergonha ou você... Porque me excluíam. Sério? Como assim? Me excluíam no elenco. Assim, hoje é uma coisa que não tô nem aí já, assim, mas na época era muito forte pra mim, assim. Eu sofri muito nessa questão, porque eu achei que por ser uma novela onde eu ia trabalhar com outras crianças também, eu ia fazer amigos e trabalhar com uma coisa que eu gostava, pra mim tava muito maravilhoso. Mas na verdade não foi bem assim. Eu acho que como eu já tinha vindo de outra emissora, como eu já trabalhava há mais tempo do que algumas crianças que entraram no elenco, isso acabou, tipo assim, sabe criança? Quando a criança é maldosa, quer excluir o outro, a criança vai Eles lá. fazem. E eu sei, é normal. Agora que a gente cresce, a gente entende as coisas, as coisas ficam mais claras. Mas quando eu era menor,
Eu fiquei muito chateada. E uma dessas atitudes que ela enfatizou foi que quando tava lá no camarim todas as meninas conversando, aquela fofocaiada de meninada, e ela entrava, aquilo ali ficava um silêncio. Depois ela saía e a fofocaiada começava de novo. Um grande indício de que realmente estavam falando dela e também não gostavam dela. Então era a questão assim, a gente tava lá no estúdio, aí tinha uma salinha que a gente ficava lá, no estúdio 7 do SBT. E aí, todo mundo do elenco tava lá. Quando eu entrava, era um silêncio. Nossa, que horror. Aí eu saía da sala, todo mundo se divertindo. Depois disso, ela meio que justificou tudo isso, dizendo que talvez as meninas não gostassem dela na época, por conta que ela era uma das vilãs ali da novela. E talvez ali tinha aquela troca, né, de farpas uma com a outra, isso em relação ao texto, né, a novela em si, e elas meio que acabaram pegando birra da menina por conta disso. Ela foi uma vítima do personagem. E o mais pesado da declaração foi que ela disse que na Chiquititas, ela aprendeu que nem sempre no trabalho você vai ter amigos, dando a entender que ela praticamente não trouxe nada de bom em relação a amizades na experiência que ela teve na novela. Mas é isso, assim, eu acho que em Chiquititas uma coisa que eu aprendi foi que nem sempre a gente vai ter amigos no nosso trabalho, a gente já vai conhecer muita gente, é essencial, mas é um ou outro que a gente leva pra nossa vida. Mas durante as gravações, assim, como eu não tinha muita troca com as pessoas, que elas não queriam muito falar comigo, não sei se era por causa da questão do personagem, que minha personagem era ruim, se tinham raiva, se não tinham. Não dá pra entender, né? Enfim, a Júlia Gomes falou tudo isso aí, e as outras Chiquititas, né, que no caso eram as meninas que estavam excluindo ela, vieram a público falar: opa, não é bem assim não, minha querida, você era maldosinha, você já era a criança maldosa, quase uma órfã. Brincadeira, elas não falaram isso, mas elas falaram que tinha umas atitudes ali pesadas, mano. E lembrando aqui, antes de qualquer coisa, galera, que isso aqui era uma treta entre crianças, e quem são os responsáveis em relação a isso são os pais que educam as crianças pra serem soberbas, serem maldosas, praticarem bullying e essas coisas aí. Mas aconteceu e muita gente traz mágoa disso tudo. Uma dessas atrizes que se manifestou foi a Gabriela Saraiva. Ela já começou o vídeo estralando, mano, falando que a menina tava se fazendo de coitada mesmo. E eu gosto de gente assim, mano, que vem, bota a boca no trombone e fala mesmo. Eu não tô nem acreditando que eu tô fazendo um vídeo pra falar disso. Mas muitas amigas minhas e pessoas desconhecidas também estão me mandando, né, o vídeo da menina de Chiquititas falando que ela era excluída. E eu achei um pouco engraçado, dei até uma risadinha quando eu vi, porque é fácil se fazer de coitada e não contar o que você fazia pra você não ser amada por todos. Porque, infelizmente, tinham coisas que não dava pra relevar. Lembrando que as pessoas evoluem, lembrando que nós éramos crianças, lembrando que hoje em dia essa pessoa parece ter mudado, parece ter uma luz maravilhosa. Eu assisto os vídeos e adoro de Get Ready With Me, falando dos boys, blá blá blá. Mas na época, não posso dizer o mesmo. E uma das paradas que marcou assim pra geral, que todo mundo ficou, nossa, mano, a menina era maldosa mesmo, foi que ela viu lá a menininha com uma roupa, né, uma roupa comum, eu tô usando roupa comum, e perguntou onde ela tinha comprado aquela roupa, e a menina acho que nem soube responder, e ela disse alguma coisa tipo, nossa, que pobre, as minhas roupas vêm todas dos Estados Unidos. Uma coisa que eu lembro essa pessoa falou para uma outra integrante de Chiquititas: ai, de onde que é sua roupa? Aí a pessoa respondeu, ela, nossa, coisa de pobre. As minhas vêm tudo dos Estados Unidos. Aí a menina chorou. E assim, eu não achei isso um comportamento muito legal, uma coisa mais Mean Girls, né? Que bagulho paia, né, galera? Nossa, isso é muito feio uma fita dessa aí. Essa menina aí muito provavelmente veio de berço, né, já que todas elas estão enfatizando isso. E tem muito isso aí na televisão, galera. A televisão é um lugar embaçado. É muito difícil você ver pobre lá no Projac. Não é Projac que fala mais, né? Agora diz que é Estúdios Globo. É sempre uma questão de indicação. As novas atrizes são filhas de velhas atrizes, ou são filhas de empresárias, de pessoas que trabalham ali na Globo, filhos de diretores e tudo mais. É um lugar assim mais de rico, é bem raro você ver uma pessoa que não é daquele ciclo entrando ali na Globo. E não só Globo, tá, galera? Record, SBT, tudo meio que assim. Ó, você vê quem que é os donos da SBT hoje, depois que o Silvio Santos morreu. É as filhas lá, né? Inclusive estão fazendo baixo assinado lá pra tirar a filha do Silvio Santos lá, e aí a SBT falou, não, ela é dona e ela vai ficar. Mas voltando ao assunto das Chiquititas, outra coisa que a menina falou aqui que eu achei um tanto quanto estranho, é que essa menina aí, né, a Júlia, ela dava em cima dos crushes das meninas. Pra quem não tá ligado, o que é crush? É o paquera lá, nas antigas falava paquera, né? É o menino que ela gostava, e mesmo ela sabendo que ela gostava, que a outra menina gostava, ela dava em cima mesmo e foda-se. Outra coisa que aconteceu também
foi dar em cima de crush, de amiga nossa, de participante de Jequititas, e tipo, sabendo que a pessoa era apaixonada no menino, são certos comportamentos que não tem como criança fingir que gosta. Criança é a coisa mais sincera, né, gente? Então, a criança não vai fingir amores, né? Então, claro que ninguém quer fazer com que ninguém se sinta excluído, mas também ninguém vai abraçar comportamentos maldosos. Só que, caralho, mano, não tá falando de criança? Como assim, crush de criança? Não sei se elas eram pré-adolescente ou adolescente, eu tô falando aqui porque eu não acompanhei. Se é adolescente, tá normal, né, mano? Tem um crushzinho ali e tal. E é foda, né, mano? É foda. Na minha época, eu resolvia na porrada. Deu em cima da menininha que eu gostava, vai fazer que nem os animal, tá ligado? Os bichos lá, quando quer marcar território, né, vai aqui, ó, vou mostrar quem tá aqui, ó. E normalmente é lá na cancha de areia da tua escola, onde levanta aquele poeirão, né? Fica um girando no outro, levando aquele poeirão. Moleque resolve assim, meu irmão, no soco. E bom, não foi só a Gabriela Saraiva que se posicionou. Teve uma atriz também chamada Lívia Padilha, que essa aí meio que ficou em cima do muro, assim. Ela falou uma parada de tipo, é quando as pessoas têm uma mesma opinião sobre uma outra, porque talvez seja verdade. E aí botou um pano quente e tal, mas né, se posiciona desse jeito, se liga só. Nós começamos a trabalhar muito cedo, quando a gente ainda era crianças. E eu fico muito chateada quando eu e os meus amigos de elenco, pessoas que eu tenho amizade até hoje, somos taxados como maldosos. Gente, a gente trabalhava tanto que de verdade a gente não tinha nem tempo de ser maldosos, de tanto que a gente tinha que gravar, trabalhar e fazer a coisa acontecer. E aí eu fiquei pensando, quando tem uma situação e a maioria das pessoas agem da mesma forma, é porque alguma coisa assim tá acontecendo, vocês não acham? Quando alguém fala algo, eu acho que é preciso revisitar o passado e entender as suas atitudes, principalmente sendo uma pessoa que influenciou e que até hoje influencia uma geração. Mano, eu acho que quando você vai contar fofoca, você tem que contar direito, mano. Tem que falar as coisas que aconteceram, mano. Igual a Gabriela Saraiva fez ali, ó. Não, ela é maldosa, falou isso e falou aquilo. Só que calma, gente, porque tem umas minas aí que não gravaram um vídeo, mas fizeram postagens aí no Instagram e no Twitter, falando coisas pesadas a respeito dessa Júlia aí. Uma delas foi a Amanda Furtado, que compartilhou, né, esse exposed, acho que foi uma publicação do Pop Time, e contou uma paradinha aqui. Eu vou ler pra vocês. Não encosta no meu celular, porque se quebrar, você não vai ter dinheiro pra comprar outro. Tive que ouvir isso com 10 anos. Como diria o Raul Gil... meus amigos, olha só, são críticas sobre uma mesma pessoa com o mesmo teor, sobre a mesma coisa. Então eu acho que essa menina na infância era soberbinha assim. Ninguém ia ficar inventando essas historinhas. Até porque não é só a Amanda Furtado, não. Uma delas que é bem conhecida aí no Instagram, principalmente, a Ana Lívia, ela veio aí a público falar sobre isso. Comentou lá no Instagram: exato, não só chorei, como fiz terapia por meses com a psicóloga do elenco, porque ela me humilhou por ser pobre, porque estava usando uma blusa que, segundo ela, era marca de pobre, e eu não tinha noção do que era usar roupas de marca. Detalhe, a blusa era do Dalina e custava uns R$500 e eu havia ganhado de presente. Carai, cuzão, essa Júlia aí, a menina deve ter sido criada por Shake. Eu nunca vesti a roupa do Dalina, mano, nos meus 35 anos de idade, não ganho mal hoje em dia, mas eu não tenho coragem de pagar essas... Olha as roupas que eu uso aqui, velho, roupa de banda. Ai, isso aí tem que ser muito rico, mano, pra criança tá usando isso aí. Meu filho não usa essas paradas de marca não, meu filho usa Renner, C&A, assim como eu. No máximo da grife, nossa, aí ó, um Adidas, a Nike, que é bem coisa de nós que fomos criados pobres aí, né? Achar que essas marcas de esporte são a grife da grife. Mas na verdade nunca foi, né, mano? A grife da grife a gente nem conhece. Aquelas Louis Vuitton, Burberry, Armani, Gucci, Prada. Eu falei dessa forma justamente pra lembrar lá do rei do camarote. Burberry, Armani, Prada, Gucci. Então nós, meros mortais, não sabemos o que é isso aqui. Opa, galera, Serginho do futuro aqui. Eu tava editando esse vídeo e vi que a Lívia se pronunciou sim. E ela reforçou todas essas questões que tinha falado no Instagram e também falou a respeito da responsabilidade dos pais observarem isso. Se liga só. Eu fiz terapia na época com a psicóloga do elenco, sim. Mas você teve que fazer terapia só por causa disso? Você fez terapia porque... porque ela chamou de pobre. Porque não sei o quê. Que ela falou... Gente... Não foi jamais por isso, na época eu realmente não tinha condições e jamais seria isso.
foi como foi feito, das risadas seguidas, do comentário na frente de outras pessoas, porque não aconteceu só uma vez. E eu falo dessa situação hoje como mãe e como mulher, né? Eu converso com mães aqui todos os dias. 90% do meu público é mulher e a maioria são mães. E hoje é uma situação que, se acontecesse com meu filho, eu ia observar, porque na época foi a minha mãe que percebeu que eu não estava bem. Como eu falei, nós éramos todos crianças, né? As crianças, apesar de podem ter ciência, mas não plena consciência de tudo, não como um adulto. Hoje eu vejo essa situação totalmente diferente. E nem na época, quando isso aconteceu, eu parei de falar com ela. Inclusive, quando ela postou, acho que foi ontem, antes de ontem, eu mandei pra ela no privado, a gente conversou. Eu sempre gostei muito dela. E não é um negócio querendo fazer briga. É uma situação que aconteceu comigo quando eu era criança e hoje se acontece com meu filho, eu vou observar também. Porque é algo que pode afetar ele, de fato. Tá, Serginho, mas como que isso aí se sucedeu nessa internet? Bom, a menina aí, a tal da Júlia, fez um pronunciamento, mas foi um pronunciamento que ela falou e não falou nada. Só falou de evolução, que ela evoluiu como uma pessoa, e isso eu realmente acredito, se tratavam de crianças. Quem pode dizer se ela realmente evoluiu ou não, são pessoas que trabalham ou conviveram com ela. Isso no caso dos dias de hoje, tá? Então se pronunciem aí. Se você já foi humilhado pela Júlia em relação a dinheiro, se pronunciem aí. Ó, o cara fomentando mais treta. Mas enfim, veja o pronunciamento dela aí. Oi, gente, quero falar com vocês sobre algo que eu compartilhei recentemente no podcast. Me questionaram e eu me senti à vontade para dividir esse momento da minha vida, que foi difícil, porque foi uma realidade que eu vivi, foi uma dor que eu realmente passei. Naquela época, éramos todos crianças, agíamos na impulsividade, como em qualquer situação, cada um carrega suas próprias dores e perspectivas. Toda história sempre tem dois lados, e eu entendo que cada pessoa tem a sua vivência sobre o que realmente aconteceu. Mas o mais importante é que hoje todos nós amadurecemos muito, já somos adultos, vivendo suas questões. Aprendi muito com essa experiência, sigo buscando evoluir sempre. E é isso. E é isso, galera. O que você achou aí do pronunciamento dela? Você achou válido? O que você... Conta aí pra mim. E essa treta aí, mano? Eu gostei, mano. Eu acho da hora. A história que te prende, né, galera? Inclusive, se te prendeu, comenta aqui. Fala, ó, assisti até o final, Serginho. E dialoga aí. Fala o que você acha. Beleza? Se inscreve aí, ativa o sino da notificação aí, galera. Porque amanhã tem mais. Tá ligado que aqui é vídeo todo dia. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou!